e cheio do Espírito Santo? Tem? É? Pode aplaudir o Senhor, você que é cheio do Espírito. Maravilhas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que alegria poder estar com todos vocês aqui nesta manhã e podermos juntos cultuar ao nome santo do Senhor, celebrar a Ele. E para mim é um presente, né? Cada vez que o convite chega, nós podemos estar aqui, não é? E eu sou muito abençoado por esta casa, muito abençoado por vocês. E nós estamos ali, para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Sérgio. Estamos aqui na cidade de Bournemouth, né? Cultuando ao Senhor, fazendo ali, tem um perdido lá, glória a Deus, fazendo uma linda celebração. A cidade está em franco e grande movimento. Nós estamos querendo em algo extraordinário de Deus. Esse ano é o ano de romper lá em Bournemouth, meu pastor, é um ano de romper. O nome da catedral tem assim difundido de uma maneira tão linda, tão preciosa, pessoas de todos os lados procurando a gente para conversar, falando sobre tudo que se ouve da catedral lá, essa história que está sendo construída, e as pessoas sedentas procurando conhecer quem somos nós, qual a estrutura que nós estamos hoje desenvolvendo na igreja. E está maravilhoso, e nós estamos crendo num grande mover do Espírito Santo naquela cidade. E eu hoje não vim só, hoje eu vim também muito bem acompanhado de dois grandes obreiros que estão ladeando comigo ali, pastor Daniel, né, um amigo querido, e também Ronaldo, um companheiraço de ministério que Deus nos deu. Aplauda a Deus pela vida desses gigantes do Senhor. Me ouvem lá e hoje vão me ouvir aqui de novo, 2 mensagens hoje, não é? Vocês são obrigados a dar glória a Deus aí, obrigado a dar glória a Deus, maravilha, e é um presente poder estar com vocês. Agradecer ao pastor Jackson, nosso pastorzão, pela sensibilidade e o carinho do convite de nos chamar para estarmos aqui nesta manhã, ministrando sobre o seu coração. Também pastor Paulo, pastora Marta, pela amizade, pelo carinho, pastor Paulo, que fez o convite, que fez o contato, né, a pedido do nosso pastor, e com muita alegria nós aceitamos esse convite, e estamos aqui. Pastor Adilson, meu carinho, a toda a equipe de obreiros representados aqui nessa casa, meu carinho, a recepção, esse protocolo, essa galera, essa gestão maravilhosa, muito obrigado. Uma salva de palmas a todos os voluntários dessa casa, que são incríveis, não é? São incríveis. Glória a Deus, glória a Jesus. É muito bom fazer parte desta família, desta casa. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 2018, voltei para a Inglaterra, eu dobrei o meu joelhinho aqui numa dessas cadeiras aqui. A minha oração foi: Senhor, muito obrigado por poder me assentar entre príncipes. Não é? Eu estava com o coração me arrebentadinho, um pouco decepcionado, frustrado, não é? Por tantas coisas. Aí fui para o Brasil, voltei em 2018, voltei para cá. Eu falei: Deus, eu não preciso pregar, não preciso, eu só estar aqui, eu já me sinto bem, não é? E hoje está envolvido nisso, não é? É tão bom, é um presente do Senhor, um presente do Senhor. E deixa eu falar para você, tem espaço para você, tem espaço para você, tem espaço para você, tem espaço para você. Catedral está expandindo, não é? A gente não para, né? Algarve aconteceu. Se você pode aplaudir ao Senhor, Algarve aconteceu, não é? Que festa linda que o nosso pastor publicou, né, através das mídias sociais, os vídeos, lindo. E não para. A Europa vai ficar pequena para nós, eu creio nisso. Muitas centenas e milhares de almas serão alcançados em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho daquilo que já tem sido compartilhado com toda a igreja a respeito do Espírito Santo. Nós estamos nessa série poderosíssima sobre Pentecostes, e nós queremos dar início ou continuidade a essa série, pregando hoje sobre um tema muito peculiar, né? Um tema mal compreendido também, sobre pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo. Sabia que é possível pecar contra o Espírito Santo?
é possível pecar contra o Espírito Santo. Existe um pecado contra o Espírito que inclusive não tem perdão. E nós vamos entender um pouquinho disso nesta manhã. E é muito importante nós entendermos isso, por quê? Porque tem muitas pessoas no nosso meio, muitas pessoas que congregam no ambiente cristão, são frequentadores de igreja, membros de igreja, mas não têm certeza de salvação. Há algumas semanas atrás eu atendi um senhor de mais de 60 anos de idade que passou a vida na igreja, e o questionamento dele para mim foi: pastor, se Jesus voltar hoje eu não tenho certeza da minha salvação, porque eu pequei tanto no meu passado que eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo e já não tenho mais certeza da minha salvação. E nós conversamos um bocado sobre a história dele, sobre o passado, conversamos sobre tudo o que aconteceu, e eu mostrei para ele, através da luz da Bíblia Sagrada, que ele é salvo, é regenerado, é convertido, é lavado pelo sangue de Jesus, e está tudo certo. Mas essa eu tenho certeza que não é a dúvida apenas desse querido irmão, mas pode ser a sua dúvida, e nós vamos entender um pouquinho nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Primeiro, para lembrar você, é importante dizer: Espírito Santo não é uma força, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é um símbolo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia impessoal, não é uma força mecânica que se move, não. Gênesis capítulo 1, versículo 2 vai dizer que o Espírito pairava sobre a face das águas. Esse Espírito tem vontade, esse Espírito tem desejos, esse Espírito tem ação voluntária, ele tem ação intencional. É o Espírito, ele é uma pessoa, ele não é uma força que gera. Ele é uma pessoa que se relaciona, que tem ciúmes. Ele é uma pessoa que se entristece. Você já aprendeu isso aqui. Estou apenas refrescando a sua memória. E em Gênesis 1 e 2, ele é o Espírito que está sobre as águas. Como disse, não numa força mecânica, não numa força estática. É um ser em movimento. É um ser em movimento. E tudo foi criado através do Espírito Santo. Ele estava na criação com Deus. Ele faz parte dessa trindade, Deus. Então o Espírito Santo é essa pessoa, é esse ruar, o sopro de Deus, né? Simbolizado pelo vento. E Jesus também, quando vai falar sobre o Espírito Santo em João 14,16, ele vai falar sobre o Paracletos. Paracletos é o outro igual a mim, é o Consolador, é aquele que vai ajudar vocês, é o advogado de vocês. E a palavra Paracletos no original é o outro igual a mim. Então não é o Espírito vindo à terra para substituir Jesus. Ele é a extensão de Jesus, ele é a continuidade da presença de Cristo em nós. Porque vocês lembram, Atos 2, Atos 1 e 8, Jesus foi assunto aos céus por uma nuvem. E quando esse Jesus que nos trouxe a salvação é assunto aos céus, ele deixou uma promessa: o outro Consolador virá. E esse cumprimento se dá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito desce. Agora a diferença é que o Espírito, ele vem, mas não vem para voltar embora, ele vem para ficar. E Paulo vai dizer no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada dele, ele mora em você. Ele não tem outro lugar de habitação. Você é a casa do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer isso: eu sou a casa do Espírito Santo de Deus. Você é o templo. Alguns podem dizer: eu sou catedral do Espírito, não é? Alguns são maiores, dá para dizer: eu sou catedral, eu sou o tabernáculo. Mas o Espírito habita em nós. O Espírito habita em nós. O Espírito habita em você, amém? Amém. Ele habita em você. O Paracletos. Então, ele vem e ele mora em nós. Ele mora em nós. E ele não veio para substituir a Cristo. Ele veio para dar continuidade de Cristo em nós. Porque Cristo foi, mas você lembra em Mateus 28,
quando Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, aquele que for batizado será salvo, aquele que ok, e eis que eu estarei convosco todos os dias, Jesus falando, até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele vai, mas Jesus está conosco. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito que habita em você é a continuidade de Jesus em você. Até quando? Até a volta de Jesus. Entende isso? Então você não está só. Você não está só. E isso é precioso demais a gente saber. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem uma relação com o crente. Sabe? Você tem uma relação muito especial com o Espírito Santo. Você tem uma relação muito especial. Primeiro, o Espírito Santo, ele tem a função na nossa vida de regeneração. É Ele quem restaura a gente. João 3 vai falar sobre isso. É Ele quem traz vida a nós. É o Espírito Santo que nos vivifica. O Espírito Santo é aquele que habilita a nossa vida, sabe, para o relacionamento com o Pai, para o relacionamento com Deus. Nós somos casa do Espírito Santo de Deus. E através dessa mobilização, dessa conscientização do Espírito em nós, porque Ele habita em nós, Ele nos traz a santificação progressiva. Então a gente se converte, a gente se arrepende, e no caminho da nossa jornada cristã, nós vamos progressivamente nos santificando, melhorando. Nós somos seres em construção. Você está aqui comigo? Diga amém. Somos seres em construção, e nós só chegaremos ao estágio perfeito dessa obra no dia do arrebatamento. Então a nossa santificação é progressiva. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e todos os dias eu preciso ser um pouquinho melhor. A grande questão é que existem muitas pessoas que se fecham tanto para o que é espiritual e para o Espírito Santo de Deus, que já tem 15 anos de evangelho, mas não mudou o caráter, não mudou a personalidade, não mudou a conduta, não mudou a vida. Alguma coisa está errada, porque se o Espírito habita em você e Ele tem poder de ação na sua vida, a cada dia você tem que melhorar um pouquinho, a cada ano você tem que crescer mais. E eu estou aqui em tom profético já dizendo que esse ano você vai romper em áreas que você teve dificuldade até hoje. Por quê, pastor Sérgio? Porque o Espírito Santo de Deus, se você desejar e dar espaço a Ele, Ele vai pegar o seu coração, vai pegar na sua mão, vai conduzir você, vai direcionar o caminho. Eu tenho dúvida, pastor, às vezes o caminho fica meio esquisito, é muitas direções, mas o Espírito Santo de Deus não é Deus de confusão. Ele vai direcionar você para o propósito correto da tua existência, mas é preciso você dar espaço a Ele. E como que a gente faz isso? Primeiro, deixando que o Espírito Santo de Deus traga sobre nós a conscientização do pecado, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, sabe? Sem o Espírito de Deus, você não tem capacidade, eu não tenho capacidade de arrependimento. Se você se arrepende por algo que fez, se você se entristece por algo que fez, é porque o Espírito Santo de Deus está testificando com o teu espírito: o Pai te ama, eu tenho ciúme de você, esta vida não é para você, sai disso, aqui não é o teu lugar, aqui essa geografia, essa atmosfera não te pertence, procura um ambiente saudável. Aí você diz: eu preciso ir para uma igreja, eu preciso ir para um ambiente onde Deus se manifesta, porque é o Espírito Santo de Deus que convence a gente do nosso pecado. Sem o Espírito Santo de Deus, não há possibilidade de arrependimento. Não há, porque a nossa consciência é pecaminosa, é pecadora. A nossa consciência é uma consciência caída. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de olhar e dizer: eu estou fazendo errado. Não, se você tem essa consciência, é porque o Espírito Santo de Deus está incomodando você. Não é a tua consciência, não é o teu caráter, não é a tua personalidade, não é porque você é bom, não é porque você é diferente, não tem nada sobre você. É sobre o Espírito Santo de Deus que convence. João 16:8, o Espírito convence a gente do pecado.
E o Espírito Santo também tem uma relação muito poderosa, que nós vamos discutir em outras mensagens mais para frente, que ele é o responsável em distribuir para a igreja do Senhor dons espirituais. Não é você que escolhe o dom. Quem escolhe o dom no qual você vai fluir é o Espírito. Alguém pode estar me olhando dizendo: pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Engano seu. Você vai descobrir daqui a pouquinho, você vai descobrir que todo cristão convertido a Deus tem um dom específico dado pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para cumprimento de propósito. O maior interessado em você cumprir o propósito da sua existência é Deus. Então, para que você cumpra o seu propósito, Deus não vai deixar você aquém da sua capacidade. Deus vai dar a você toda a ferramenta que você precisa para desenvolver o propósito de Deus na terra. Como? Através dos dons do Espírito. Hello? Então, esses são os relacionamentos do homem com o Espírito, de você com o Espírito. E o Espírito Santo, ele se preocupa muito com a gente, principalmente na geração que nós estamos vivendo, porque o maior milagre do Espírito Santo não é aquilo que a gente vê externo, não é aquilo que aparece no nosso corpo, na nossa vida como curas ou sinais. Não, a maior movimentação e o milagre do Espírito Santo é interno, é dentro, é subjetivo, que se dá pelo poder do aquebrantamento do Espírito em nós, quando ele quebra o nosso orgulho, quando ele gera em nós arrependimento, e quando ele forma o caráter de Cristo em nós. Esse é o maior milagre do movimento do Espírito em nós. É quando nós, cheios do Espírito, ou recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos tanto a ele, que ele tem total liberdade de atuação, de trabalho em nós, nos moldando, nos gerando essa quebra de orgulho, quebra do mau caratismo, comportamentos equivocados, de alienação, de paradigmas, de construções mentais desconcertadas por contas e consequências de passado. O Espírito vem e regenera a gente, mas para isso ele precisa liberdade, espaço, porque Deus é um ser educado, ele é um gentleman, ele não chega arrombando, ele chega batendo a porta. E Apocalipse vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se você não abrir, eu vou entrar e arrombar. Não, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Ele não vai chutar a porta, é você que vai gentilmente atender a porta. Uau, Senhor, sou eu, pode entrar. Aí ele entra, ele diz: eu cearei com você, e você ceará comigo. O que é isso? Eu terei comunhão com você, e você terá comunhão comigo. Sabe, então não é forçado, não é forçado. E qual é a aplicação para isso, pastor? Hoje, há dois extremos muito perigosos no nosso conceito, no nosso mundo cristão. Por quê? Porque o primeiro é a intelectualização da fé, a racionalização das coisas. É quando eu preciso dar motivo a tudo, é quando eu preciso explicar tudo. E se algo foge do meu entendimento, da minha racionalidade, da minha psique, da minha forma de compreensão, então isso aqui para mim não serve. Sabe, a fé sem o Espírito, tudo precisa ser explicado. Precisamos tomar cuidado com isso. Outro extremo muito perigoso é quando o emocionalismo vazio toma conta de nós. Aí já não é a racionalização, aí eu quero ser cheio, e tão cheio que eu não busco informação, não busco conhecimento, e eu me rendo a qualquer vento de doutrina, sem informação, sem cultura, sem verdade de Deus, sem verdade do Espírito, sem conhecimento de palavra. Aí geram meninices, aí geram movimentos estranhos,
Mas eu dou graças a Deus por essa igreja, porque é uma igreja séria, pautada na palavra, que pega a palavra, que vive palavra, e o Espírito Santo de Deus, Ele tem liberdade de atuar entre nós, não, porque nós não somos uma igreja racionalizada, não somos uma igreja emocionalmente vazia, não, nós somos uma igreja, somos pessoas, homens e mulheres ensinados a viver na dependência do Espírito Santo de Deus, inteligentes o suficiente para entender até onde a racionalidade pode ir, e a racionalidade tem que parar aonde a ação do Espírito e o poder do Espírito começa a agir e atuar, porque o milagre de Deus não depende do meu e do teu entendimento. E eu quero já aproveitar esse gancho para profetizar sobre a tua vida. Você não precisa entender, você não precisa saber como, talvez a tua vida está de ponta cabeça, mas você não olha para toda a situação da sua vida, você não sabe, não vê como melhorar, mas o Espírito Santo de Deus não depende de explicar nada para você, Ele olha para você, Ele sabe o que você está vivendo, e Ele sabe o que você precisa, e não é você quem vai ensinar, o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero que você creia pelo poder da palavra nesta manhã. O Espírito vai surpreender você, o Espírito vai surpreender você, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe como agir em você, Ele sabe como agir em você, e o poder do Espírito vai atuar. Então eu quero profetizar de olhos abertos. 2026 é um ano onde Deus vai distribuir para você dons espirituais. É o dom da graça, é o dom da sabedoria. É esse ano que você vai começar a pregar, é esse ano que você vai falar em línguas estranhas, é esse ano que você vai romper no casamento, é esse ano que a tua empresa rompe, é esse ano. Pastor, mas eu não vejo condições. Você não precisa ver, você não precisa entender, é dele, é dele, é dele. Nós não somos uma igreja racionalizada, nós somos uma igreja que vive na dependência. Mas também não somos emocionalmente vazios, que um grito já, a gente, não, porque não é qualquer conceito estranho que vai chegar, porque nós somos pautados na palavra, nós temos uma base, nós temos uma fonte de conhecimento, nós somos direcionados, nós somos conduzidos. Aqui está o GPS da nossa vida espiritual. Então não é qualquer vento de doutrina que vem e abala a gente, que leva a gente para qualquer lugar, que faz a gente aceitar qualquer coisa. Não, porque se vocês não aceitarem isso aqui, a igreja não cresce. Pois a gente fica do tamanho que está, mas o pecado a gente não vai ter acordo com a gente. Porque a gente não vive de emocionalismo barato, nós vivemos de evidências puras, reais e verdadeiras do Espírito Santo de Deus em nós. Nós vivemos de testemunhos. Não é igreja que tem que baixar o nível das pessoas para ver conexão. Não, vem do jeito que está, que a gente dá um jeito de se encaixar no seu conceito. Não. O Espírito já carrega no seu nome, é santo. Então não é a igreja que tem que se enquadrar com você, é você que precisa se enquadrar com o que é a igreja, porque a igreja está pautada na palavra. Igreja não é conceito de homens, igreja é palavra de Deus, igreja é doutrinada por Cristo, ela não é de homem, ela é de Deus, ela é de Deus. Foi o Senhor que inaugurou a igreja, o Senhor é o Senhor dela até a volta dele. O Espírito não é um espetáculo, o Espírito é transformação. Ele é transformação. Então, mais do que você ver gente caindo, é necessário ver gente sendo transformada. Escute, eu não tenho nada contra pessoas que caem, e é maravilhoso. Se está caindo no Espírito, maravilhoso, caia mesmo. Porque quem é que resiste o poder do Espírito? Quando o Espírito toma, quando o Espírito ele derrama, quando ele superabunda,
Quem é que resiste à força do Espírito? Então o problema não é cair, o problema é se levantar do mesmo jeito. Porque tem gente que cai muito, mas não tem mudança de vida. Porque o Espírito, quando derruba alguém, ele não derruba para envergonhar, ele derruba para levantar mais forte, ele derruba para levantar com caráter polido, ele derruba para poder levantar para propósito. Não é emocionalismo barato, é o Espírito. Levantou melhor, glória a Deus. Saiu mais forte, aleluia. Foi transformado, deixou o vício, glória a Deus. Mas cai todo o culto o ano inteiro, mas bate na mulher, está preso nos vícios, o que adianta? O Espírito não é um espetáculo, ele é transformação para quem quer viver vida com Deus. Tem alguém aqui? Então, portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Sabe, mas de tudo que nós fazemos, alguns pecados ou algumas blasfêmias, existe perdão. Alguns pecados existem perdão, mas um deles, não, nós vamos estudar isso aqui. Porque eu quero trazer consciência a você. Porque mais do que te ver pulando, eu quero te ver consciente. Mais do que te ver emocionado, eu quero que você saia aqui cheio de vida. Quero que você saia daqui na segunda-feira vivendo o que você aprendeu. Na terça você vai viver o Espírito Santo. Na quarta você vai estar cheio do Espírito Santo. Na quinta você vai saber o que o Espírito Santo pensa de você. Na sexta você vai dizer: eu não saio de casa sem o Espírito Santo. No sábado, e o ano que vem, e daqui a 2 anos você vai estar na mesma estrutura. Então o meu objetivo nessa manhã é trazer a você o ensinamento, a consciência, que o Espírito se importa com você e que você deve cuidar, porque é possível nós pecarmos contra o Espírito Santo. Nós temos exemplo disso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, pastor Adilson. Lembra da passagem? Atos capítulo número 5. Ananias e Safira. Vem os irmãos ofertando e diz: uau, que bonito, olha que lindo esse movimento. Aí eles vão para uma reunião secreta dentro de casa e vão dizer: ô bem, você viu o que os obreiros da igreja estão fazendo? Como eles estão sendo ovacionados, aplaudidos, reconhecidos. O que você acha da gente acelerar um pouco o nosso processo? E a gente colocar o nosso nome nas evidências, os holofotes. Mas como bem a gente vai? Eu estou parafraseando. Olha, eu tive uma ideia: nós podemos pegar a nossa propriedade e vendê-la. Porque se nós chegarmos com o dinheiro da nossa propriedade dizendo que nós vendemos a propriedade e estamos abençoando o reino, os holofotes se viram para a gente. Aí eles vendem a propriedade. Aí Ananias chega diante de Pedro e vai dizer assim: Pedrão, aí ó, ofertinha. Eu vendi a propriedade em comum acordo com a esposa e nós trouxemos o dinheiro para poder ofertar no reino. Isso aqui é tudo, é o valor correto que você, é isso aqui mesmo, isso aqui que você vendeu? Não, está tudo aqui, é isso aqui. Gente, a propriedade é dele. Ele podia dizer: Pedro, nós vendemos a propriedade e estou dando a metade para a igreja, porque a outra metade eu vou investir. É dele, tem nada de errado. Mas a questão é que ele vende a propriedade por um valor e vai dizer: Pedro, isso aqui é tudo. Mas ele retém uma parte. Aí Pedrão manda o recado: cidadão, você não mentisses a mim, a homem, você mentiu ao Espírito Santo. Sabe aqueles caras que estão na porta ali? São os mesmos que vão pegar você e vão sair arrastando você para a sepultura, porque você não mentiu a homem, mentiu a Deus. E ele na mesma hora morreu. Porque qual é a natureza do pecado nesse caso?
não é o dinheiro, não foi a retenção do dinheiro, foi a hipocrisia espiritual consciente. Eu vou repetir isso aqui. O problema nunca foi o valor, o problema foi a hipocrisia espiritual mentirosa, consciente, enganadora. Vendi, portanto, mas está aqui. É viver de aparência, mas sem a realidade. É o sacrifício encenado. Você consegue se identificar com alguma coisa assim ou não? Conhece alguém assim? Que tem uma vida completamente arrebentada, vive do jeito que quer, mas vem na igreja, tira a fotinha e cena na frente do púlpito, e mete lá no Instagram. Quem olha 12 mil quilômetros de distância, está na igreja, é crente, olha só que bênção. A família está dizendo, uau, converteu, Deus ouviu a oração. Mas não posta o que acontece durante a semana. Você já pensou se o Espírito Santo de Deus tratasse a gente do mesmo jeito que tratou Ananias? Ia faltar cova, gente. Porque não é sobre dinheiro, é sobre comportamento. Porque você não vem dizendo, eu tinha um valor e estou dando. Não, você não vem com isso. Mas você sai da sua casa dizendo, amor, eu te amo. E lá no trabalho, com aquela secretária lá, lá na escola, sabe, a hipocrisia espiritual, porque nunca foi sobre dinheiro, gente, é sobre encenação evangélica, é sobre performance, é sobre encenação. Agora, a gente mente para os homens, a gente mente para o pai, a gente mente para a mãe, a gente engana todo mundo, a gente engana líder, a gente engana pastor, a gente engana todo mundo. Mas o problema é que a gente está tentando enganar aquele que é onisciente. Pastor, que palavra difícil é essa, onisciente? Deixa eu explicar a você. A gente tenta enganar aquele que conhece todas as coisas. Ele sabe quem a gente é. Inclusive ele sabe quem a gente é quando a gente está de joelho dobrado, dizendo, Pai eterno, amado, poderoso, santíssimo, o longínquo Deus eterno, maravilhoso e subjetivo, Pai da eternidade. Aí Deus olha assim e fala assim, ô hipócrita, vai lá se converter primeiro, vai lá se consertar com o seu irmãozinho lá, depois você volta aqui no altar. Deixa eu contar para você. Pedro um dia estava andando com Jesus. Aí Pedro quer dar uma liçãozinha de moral de Jesus. Aí Jesus solta uma assim. Pedro está andando 3 anos com Jesus, pastor Daniel. Aí Jesus diz assim, Pedro Pedro é apóstolo de Jesus, gente. Ninguém avisou ele. Aí Jesus vai dizer, Pedro, quando tu te converteres, o cara está 3 anos vivendo com Cristo. Hipócrita. Porque eles estão indo, viajando com Jesus, de repente passam por uma cidade e eles procuram hospedagem. Senhor, ninguém quer dar pouso para a gente aqui nessa cidade. Vamos fazer o seguinte, Jesus, nós somos espirituais demais. E eu lembrei de um texto bíblico agora de Elias. Quando Elias orou, o fogo caiu e consumiu os seus homens e o seu general e os seus 50. Eu tive uma ideia, vamos orar ao Deus poderoso dos céus, porque o Senhor está conosco. E o fogo do céu caia e consuma essa cidade. Aí o que Jesus vai dizer? Ô hipócrita, você não sabe de quem você pertence, quem você é, de onde você vem, para onde você vai, não, cara. Você está confundindo as coisas. Aí você diz assim, não, mas é Pedro. Não, mas foi Ananias. E aquela oração que você diz assim, Senhor,
Eu não aguento mais esse casamento. Leva, Jesus, leva. Já está batizado, o Senhor já está salvo, já converteu. Leva, Jesus. Ou você, meu jovem, que fica olhando os carros na internet e fala assim: uau, meu Deus, me dá esse carro, Senhor, eu vou fazer a tua obra, Jesus, eu vou dar carona e tal. Mas Deus sabe que se Deus der o carro para você, e no dia de chuva você está passando ali, você vai ver o teu irmãozinho, com o pé molhado, andando na chuva, é capaz de você jogar água nele, mas você diz: no meu carro você não entra com o pé molhado, miserável. Hipocrisia. Porque a gente aprendeu a valorizar coisas e desprezar pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus não trabalha com hipocrisia. O Espírito Santo de Deus conhece o nosso coração. Lembra que eu falei para você no início da mensagem? Deus requer da gente uma santidade progressiva. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas eu quero fazer do jeito certo. Mas a gente é tão ruim, que Deus fala assim: filho, não vai por esse caminho. Mas Senhor, eu estou fazendo a obra. Não, mas não é aqui que eu quero você aqui. Eu estou redirecionando você. Você sai de líder de PG e você vai cuidar do banheiro da igreja. Aí você diz: mas no banheiro da igreja não tem holofote. No banheiro da igreja não tem ninguém lá me vendo. Não, Senhor, mas daí não dá. Você entende isso? Você percebe isso? Que não é sobre você, é sobre o que o Espírito espera de você. Porque tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Paulo queria pregar o Evangelho. Aí o Espírito vem a Paulo num sonho dizendo: não desça até lá. Não quero que você pregue lá. Você vai para outra cidade. Paulo podia ser desobediente e dizer: não, isso aqui é coisa da minha carne, é coisa do meu entendimento. Eu estou fazendo a obra de Deus, não tem nada a ver. Eu vou para lá. O que acontece? Quebraria a cara. Lembra de Jonas? Eu vi um Reels, até eu repostei um Reels agora essa semana. Jonas, Deus fala: prega para Nínive. Jonas vai pregar para Nínive. Nínive se converte com um capítulo de mensagem. Mas Jonas está lá relutando com Deus, tentou fugir. Por quê? Porque Jonas não amava o povo e queria que em vez do amor de Deus fosse aplicado a ira de Deus sobre aquele povo. Jonas prega e com um capítulo Nínive se converte. Mas Jonas, homem de Deus, precisou de 3 capítulos para se converter. Crente dá mais trabalho do que o ímpio. O ímpio, a gente fala, ele: meu Deus, glória, já vem de joelho chorando. O crente, para você converter irmão, para você converter um crente, é só o Espírito Santo, é só a graça. Você entende isso? Não é performance. É eu olhar para dentro de mim e eu dizer: Senhor, se eu estou fazendo a tua obra errado, me ensina a fazer do jeito certo. Se eu estou orando errado, olha o texto. Vocês não recebem porque não pedem. Lembra disso? Vocês não recebem porque vocês não oram, não pedem. Aí aumenta o nível. Agora, tem outros que oram, pedem, mas não recebem porque pedem mal, errado. A gente pode errar orando. Senhor, salva meu marido, Jesus, salva minha esposa, aquela bicha ruim.
Aí Deus sonda o nosso coração e Deus diz: hipocrisia. Sabe por quê? Orar pelo marido, pela esposa é errado, sim ou não? Não. Mas Deus olha, é hipocrisia. Por quê? Porque você está orando para salvar o teu amado, a tua amada, mas não é por causa da preocupação da alma dele, é para que os conflitos dentro da sua casa acabem, é por causa de você. Hello. Aí a gente espiritualiza em nome de Jesus. Aí Jesus diz: não, eu não tenho nada a ver com essa oração. Não. Tem nada a ver com isso. Porque a gente ora para a coisa certa do jeito errado. Quer orar para a salvação do seu amado, da sua amada, do seu filho, do seu parente, seja de quem for, ore, mas com a intenção correta. Senhor, eu amo a alma dele, ele precisa te conhecer como eu te conheço. Senhor, salva, eu quero ver ele convertido, eu quero ver no teu altar, eu quero ver te amando, eu quero ver mais crente que eu. Senhor, enche do Espírito Santo, ele tem promessa, o Senhor faz. É intenção. Porque a gente pode falar: não, mas eu não sou. O Espírito Santo conhece a gente. É a gente chegando diante de Deus dizendo: Senhor, olha aqui, ó, eu vendi por X, mas o resto foi para o bolso. É hipocrisia. É a gente tentando fazer a coisa certa do jeito errado. É a gente liderando os nossos pequenos grupos, mas na intenção de mandar. Sabia que você não é dono de ninguém? Hello. Pastor, mas eu quero pregar. Quer pregar para quê? Para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Em 2018 eu coloquei algo no meu coração, já contei isso aqui. Eu falei: Deus, eu quero ser pastor de pessoas. Porque toda a minha juventude e minha infância eu passei sonhando em ser pregador itinerante. Aí as coisas foram mudando, Em 2018 eu fiz uma oração: Senhor, eu quero ser pastor para cuidar de gente. Em 2018 eu li cerca de 70 livros. Porque eu estava dizendo ao longo do ano nas minhas orações, dizendo assim: Senhor, eu vou me preparar o máximo que eu puder para daqui a 5 anos eu começar a pastorear pessoas. Final de 2018, o pastor Jackson me chama: filho, tenho um convite para você. O que você acha de assumir a igreja de Epson? Foi, mas assim, já rápido, sim. Aí, Deus testificando no meu coração: estou acelerando processos, porque eu vi genuidade. Eu vi que é autêntico no seu coração a sua preparação. Você esperava para daqui a 5 anos, mas eu estou te capacitando agora. Porque Deus conhece quando o nosso coração está equivocado e quando o nosso coração está fazendo pelo zelo dele. Deus sabe. Eu já tratei gente, por exemplo, que chegava quase a bater. Disse: não, pastor, mas era a minha vez de ser líder da live. Eu falo: segura a onda, irmão. Cara, você tem potencial. Você é um cara bom. Você é talentosíssimo. Mas o problema é que o teu coração é estragado. E não é sobre potencialidade humana, é sobre coração contrito, coração de reino, coração de Deus. Porque Deus não trabalha com hipocrisia. Ficou bravo, saiu da igreja. Mas é assim. A gente precisa se posicionar. Porque tudo isso aqui não é show, gente. Isso aqui não é espetáculo.
Isso aqui é vida, e eu quero profetizar que pessoas vão sair transformadas pelo poder da palavra de Deus aqui nessa manhã, porque a palavra está sendo ensinada com verdade, a palavra está sendo ensinada com estrutura. Nós pecamos contra o Espírito Santo de Deus, sim. Nós pecamos quando nós somos hipócritas, quando nós somos encenadores, quando nós somos pessoas equivocadas na nossa forma de agir, na nossa forma de viver evangelho. Levante a sua mãozinha, eu quero declarar sobre você. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um espírito correto, Senhor. Converte o nosso coração pelo poder do Teu Espírito Santo. Aonde há um crente sedento, aonde há uma mão levantada que se rende ao Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, entra nesse coração, esquadrinha a mente, esquadrinha coração, esquadrinha pensamentos, caminhos, propósitos, e alinha, Senhor, o coração do Teu filho, da Tua filha, com o Teu coração. Ajuda-nos a ser autênticos, ó Pai. E aonde há, Senhor, aonde há intensidade de alma e de espírito, vontade de santificação, eu peço a Ti agora, Espírito Santo de Deus, toca na vida do meu irmão, transforma áreas que precisa, cura a alma dele, cura o corpo dele, cura, Senhor, as finanças dele e dela agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você uma vida familiar restaurada, uma vida social restaurada, uma vida ministerial restaurada, em nome de Jesus Cristo. O poder da consciência do Espírito Santo de Deus, que transforma, que restaura, que regenera, que santifica, que perdoa, pega você nesta manhã, abraça você nesta manhã. Quem pega essa palavra em nome de Jesus, faz barulho em nome de Jesus. Então não é sacrifício encenado, é consciência. Porque, repito, a gente pode enganar muita gente, mas não dá para enganar a presença onisciente. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele conhece a gente. Ele conhece você aos avessos. Ele tem ciúmes de você. Ele fica triste com você, Ele fica triste comigo. Mas Ele quer alinhar o nosso coração. Ele quer alinhar o nosso coração. Igreja não é palco. Igreja é um organismo espiritual vivo. Vivo. Pastor, prova isso, prova. Conversando com a Diva essa noite passada, ela foi ministrar louvor para nós lá em Bournemouth. Eu conversando com a Diva, ela falou assim: pastor Sérgio, aconteceu um negócio doido. Eu falei: o quê? Dias atrás aí eu fui ministrar lá em Birmingham. Só que eu ensaiando, a minha garganta travou. Minha voz embargou, não saía, não ia. Eu achei que era pólen, achei que era esse negócio de alergia e tal. E eu fui tratando normal. E essa voz passou assim a semana. Agora, foi essa semana que veio o profeta aqui? Foi essa semana agora? Veio o profeta aqui. Quem estava aqui? Aí, ok. Aí o profeta chegou e falou assim: Diva, vem cá. O diabo lançou uma flecha, está aqui ó, na sua garganta. Ele não sabia de nada. O diabo lançou uma flecha, está aqui ó, na sua garganta. Tem uma flecha espiritual aí. Falei assim: ó, mas isso aqui acaba agora. Vai, show. Liberou a voz. Isso aqui não é palco. Isso aqui não é apresentação de quem quer aparecer. Isso aqui é organismo espiritual vivo. As palavras que fluem desse altar não é para encher o teu ego, não encher o teu ouvido, é para transformar a tua vida, a tua história, a tua realidade, é para transformar você. Eu quero declarar sobre a tua vida que os melhores dias começam agora. Por quê? Porque Deus está expandindo a tua mente, Deus está explodindo a tua visão, Deus está fazendo Deus está capacitando você para um tempo novo, para algo novo, para coisas novas. Mas pastor, eu sou tão pecador. Sim,
Sim, você é, eu também sou, mas Deus não tem crise com a nossa crise. Deus não tem crise com a nossa limitação, com o nosso pecado. Deus tem crise quando nós somos hipócritas. Pastor, como que eu posso pecar contra o Espírito? Extinguindo o Espírito. O que é extinguir o Espírito? Apagar o Espírito. Apagar o Espírito. Note, é como uma fogueira acesa, que ela vai perdendo a força até virar cinzas. É extinguir o Espírito, apagar o Espírito. E o grande problema nisso não é perda da presença, porque a presença ainda está, mas embora a presença está, não tem poder de ação. Embora a presença está, não tem validação da presença. E o problema é esse. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que Deus falando, a gente parou de ouvir. Eu estava na escola no meu tempo de adolescente, jovem, e lembra da aula vaga? Eu não gazeei aula, acredite, eu não gazeei aula, era aula vaga. Eu estava na frente da escola, sentadinho, eu estava sozinho, sentadinho lá na muretinha, na frente da escola, esperando dar o sinal para encontrar os amigos à noite. Aí saiu uma confusão, muita gente na frente da escola, saiu uma confusão, briga, pancadaria, tumulto, que negócio doido. Aí assim, dentro da minha mente: apartai-vos da aparência do mal, Mireide. Apartai-vos da aparência do mal. Apartai-vos da aparência do mal. Eu falei: nada a ver, eu não estou envolvido. De repente, polícia cercou tudo. Eu falei: apartai-vos da aparência do mal, sai fora, sai fora, sai fora. Quando eu estou saindo, paredão, paredão, paredão. Lá vai eu, paredão. E eu fui dizendo: apartai-vos da aparência do mal inocente, apartai-vos do inocente. Cheguei no paredão, mochila na mala. Mochila na mala, aquelas mochilinhas do positivo, aquelas maletinhas do positivo, lembra, irmão? Lembra? Descobri sua idade, aquele positivo. Branca, um caderno e uma bíblia dentro. Aí nós do paredão, o cara do meu lado aqui, chegou os guardas, os polícia. Pegou o cara do meu lado: abre a perna aí, rapaz! Pá! O cara quase abertura total. Eu falei: opa, aprendi. Prender com o erro dos outros é mais suave. Daí, vagabundo! Chegou o policial: e você? Vagabundo. Eu falei: vagabundo não, senhor, eu sou crente. O que você está fazendo aqui? Desculpa, senhor, mas eu devia ter ido embora. Eu sei, eu devia ter ido embora. Você é crente mesmo, rapaz? Sou. Prova. Tem uma Bíblia na minha mochila aí. O cara pegou minha mochila, viu? Cara, você está no lugar errado. Eu acho que era crente, aquele policial, só pode. Você está no lugar errado, cara. Cara, vai embora, vaza. Pega as coisas, vaza. Rapa daqui, rapa. E eu fui: apartai-vos da presença do mal, apartai-vos da presença do mal, apartai-vos da presença do mal. Não é que o Espírito deixou de falar, é que a gente parou de ouvir. Porque a gente acha que a voz da consciência, sabe? Você nunca vai ouvir o Espírito Santo de Deus falando audivelmente no seu ouvido. Não, você vai ouvir o Espírito Santo falando aqui, dentro. Você vai pensar muitas vezes que é pensamento seu, mas não é o Espírito Santo falando com você. A minha mãe, eu vou encerrar, eu preciso contar isso aqui. Me dá mais 5 minutos? 5 minutinhos? Quantos me dão 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Eu tenho mais 1h30 aqui, coisa boa.
Vamos emendar tudo aqui. Aí, a minha mãe, eu na casa da minha mãe, eu tive um sonho de noite. E eu levantei, apertava os aparelhos do mal, não, isso já não era. Daí, eu tive um sonho com a minha mãe. Quando eu vi minha mãe na sala, eu falei assim: mãe, eu tive um sonho com a senhora, e eu quero que esse sonho se torne realidade. Aí eu fui, peguei um dinheiro, tudo que eu tinha. Eu falei: mãe, eu vi que eu estava dando um dinheiro para a senhora no meu sonho. Isso aqui é tudo que eu tenho, olha, pega esse dinheiro. Você acredita que a ingrata virou as costas, pegou o dinheiro, virou as costas e foi para o quarto? Não me disse nem obrigado. Eu falei: foi da carne. Não funcionou dessa vez. Passou uns 10 minutos, a minha mãe volta com os olhinhos vermelho. Filho, perdoa, mamãe. Mas eu estava orando a Deus, e hoje eles vinham cortar a luz da mãe, e eu não tinha dinheiro para pagar. E o dinheiro que você me deu é exatamente o valor que eu precisava pagar o talão da luz. E eu não te agradeci, porque primeiro eu fui no quarto agradecer a Deus, para depois vir agradecer a você. Pastor Berton, o Espírito continua falando. Pastor Fábio, o Espírito fala. O problema não é que Deus parou de falar, o problema é que a gente parou de ouvir. Mãozinha para o céu. Os teus ouvidos espirituais estão sendo desentupidos agora. Senhor, eu declaro clareza no ouvido. Os ruídos externos estão sendo aniquilados. Esta semana será a semana de milagre. Haverá testemunhos de pessoas, de homens e de mulheres que vão ouvir a tua voz e vão responder a tua voz. Nós vamos ouvir testemunhos do que vai acontecer essa semana, porque essa semana não é a carne que vai conduzir, não é a vontade do homem quem vai conduzir, é o teu Espírito, Senhor. Nossa oração no período da manhã não vai ser: Senhor, entra na minha agenda. A nossa oração nos dias, todos os dias, essa manhã será: Senhor, me inclua na tua agenda e sensibiliza os meus ouvidos à voz do teu Espírito, porque o problema não é que o Senhor parou de falar, foi eu que parei de ouvir. Então me devolve a audição nesta manhã, em nome de Jesus. Eu tinha outros tópicos aqui, mas eu preciso respeitar o horário. Escute, existe um pecado que não tem perdão. Mateus capítulo 12. Quando Jesus ele cura um homem de mão mirrada. Quando Jesus ele vai ensinar os discípulos que ele é o Senhor do sábado. E quando Jesus ele expulsa demônio de um homem cego e surdo. Aí, tantos milagres, os fariseus vieram e disseram: tudo que ele faz no nome de Beelzebu. Esse pecado não tem perdão, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. Mas pastor, como que eu sei? Como que eu sei que eu não cometi esse pecado? Que eu não estou perdendo meu tempo? Olha para mim. Você está aqui. Deixa eu voltar no começo para encerrar. Só existe possibilidade de arrependimento no nosso coração porque o Espírito Santo de Deus ainda tem liberdade de falar com a gente. Então, se você se arrependeu, se você ainda se preocupa, se você ainda tem temor, você tem perdão, você tem perdão, você tem perdão, você tem perdão. Mas pastor, eu errei há 20 anos atrás. Está perdoado em nome de Jesus. Se você se arrependeu, aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Pastor, mas eu errei há 5 anos atrás. Você está perdoado no nome de Jesus. Se você se arrependeu e pediu perdão, isso não vai te condenar. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não vive segundo o conselho da carne, mas do Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que vive pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então o homem e a mulher que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não é que Deus sai magoadinho e que diz assim: não, eu não vou mais perdoar você. Deus até quer perdoar,
Mas o coração dessa pessoa se fecha tanto que não aceita mais o Espírito, e por não aceitar o Espírito não acredita em mais nada de Deus. Está condenado não é porque Deus não quer e Deus não ama, está condenado por opção própria. Eu atribuo tudo que é de Deus ao diabo. Então, se você se arrepende, se você ainda tem consciência, você está salvo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é maravilhoso? Aqui e agora, nos próximos 30 segundos, o Espírito está testificando no meu espírito, dizendo: esta manhã eu vou renovar a aliança. Porque eu estou falando com pessoas que estão com o ministério travado já há muito tempo, por causa de peso na consciência. Deus está dizendo: isso aí já devia ter deixado lá atrás, isso aqui não te pertence. Hoje o Espírito Santo vai libertar você disso. Hoje as correntes vão cair por terra. Fica em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Cadeias vão ser destruídas nesta manhã. Pastor, mas eu não me sinto adequado para isso. Eu não me sinto suficiente para isso. Não é sobre você, é sobre o Espírito Santo que habita em você. Sabe, a gente não entende o mover de Deus. Quando eu era jovenzinho, eu queria ser cantor, pastor Baldé. Eu lembro de uma oração que eu fiz ainda na minha tenra adolescência: Senhor, depois de ter sido expulso de um coral pelo meu melhor amigo, que era maestro do coral, amigo do cão, eu fui dobrar o joelho e falei: Senhor, ou o Senhor me dá o dom de cantar, ou tira a minha vida. Deus fez assim, estou ouvindo. E Deus diz assim lá do céu: eu vou te dar a terceira opção, porque você não sabe orar como convém, mas aquele que mora dentro de você já intercedeu por você aqui. E sabe o que ele disse? Você não nasceu para ser cantor, você vai pregar a minha palavra. Com 14 anos de idade eu comecei a pregar. Queria ser cantor. Escute, talvez você não se encontrou ainda, mas o Espírito Santo vai renovar a aliança com você hoje aqui. Pastor, mas eu estou todo errado, todo equivocado. Não importa, tem perdão para você. O problema não é a tua fraqueza. O problema é a hipocrisia. Fraqueza, Deus resolve. Tem o Espírito que fortalece. Feche os teus olhos. Senhor, o diabo está tentando enganar muitas mentes aqui, mas eu declaro libertação em cada uma delas nessa manhã. Pessoas que ainda não descobriram um propósito de vida, pessoas que carregam culpa. Espírito Santo, libera ele agora, libera ela agora. O Senhor trouxe a nossa consciência, ó Pai, que há perdão para nós, que há jeito ainda para nós. Então começa a renovar o meu irmão, começa a renovar a minha irmã agora. Senhor, alinha propósitos, cura ele, cura ela, cura a alma, cura a ferida, cura as dores do passado, em nome de Jesus. Seja restaurado agora. Deus renova a aliança. Deus está dizendo ao meu coração: eu vou renovar alianças agora. E você que quer renovar essa aliança com Jesus, dizendo: eu me rendo a Ti, Espírito Santo, abre os meus ouvidos, me dá sensibilidade, eu quero viver a Tua vontade, Espírito Santo, me santifica, Espírito Santo. Sai correndo do teu lugar, eu vou orar por você. Há um derramamento do Espírito preparado para esta igreja nesta manhã. Sai voando do teu lugar, que eu preciso orar por você agora. Eu te dou 30 segundos para você vir à frente do altar.